As proteínas, elas são formadas pela união de vários aminoácidos. Então, para a gente começar a estudar proteína, eu preciso entender a estrutura dos aminoácidos. Antes da gente falar de fato da estrutura, os aminoácidos, eles, nas nossas proteínas, né, são 20 tipos de aminoácidos, sendo que desses 20 tipos de aminoácidos, alguns nós temos a capacidade de produzir e outros não. Diante dessa capacidade de produzir ou não, eu vou classificar os aminoácidos em aminoácidos essenciais, que são aqueles que eu não consigo produzir. O meu organismo não consegue produzir esses aminoácidos essenciais. Logo, com certeza, esses aminoácidos têm que vir na minha alimentação. Caso contrário, eu vou ter deficiência desses aminoácidos e isso vai afetar diretamente as minhas proteínas. Os aminoácidos que nós conseguimos produzir são classificados como aminoácidos não essenciais ou aminoácidos naturais. Então, se ele não vem no meu prato, eu consigo produzir ele mesmo assim. Falando da estrutura dos aminoácidos, os aminoácidos eles são formados por um carbono central, chamado de carbono alfa, que é ligado a 4 grupamentos diferentes. Só existe uma exceção, que é o aminoácido glicina, que vai estar ligado a um hidrogênio e a outro hidrogênio, porque o radical dele é o próprio hidrogênio. Mas, no geral, os aminoácidos eles têm um carbono central, que é o chamado carbono alfa, ligado a um hidrogênio, ligado a um grupamento amina, ligado a um grupamento carboxila e ligado a um radical, que eu chamei de R, mas esse R ele pode ser uma cadeia carbônica, existem 20 tipos de R, então existem 20 tipos de aminoácidos. Logo, o radical é o que define qual é o tipo de aminoácido em questão. As proteínas que nós ingerimos são moléculas grandes, e assim como qualquer molécula grande, eu preciso quebrar elas na menor parte, em aminoácidos no caso, para que de fato eu consiga absorver no meu intestino. Então, ao longo do nosso processo digestivo, nós vamos quebrar as proteínas em pequenas proteínas, que é o que nós chamamos de peptídeo. Depois eu ainda quebro esses peptídeos em aminoácidos de fato. Então, eu preciso chegar no aminoácido para conseguir absorver isso. Ou já absorver diretamente, né, ingerir os aminoácidos, aí eu não preciso quebrar nada disso. Depois que o aminoácido está dentro do meu organismo, que ele já foi absorvido, eu vou utilizar ele para síntese de proteínas que sejam necessárias para o meu organismo. Então, eu vou usar esse aminoácido como substrato para a síntese proteica, ou ainda o meu fígado pode transformar esses aminoácidos em outros aminoácidos. Processo esse que nós chamamos de transaminação. Para eu unir um aminoácido no outro, eu tenho que formar uma ligação chamada de ligação peptídica. E é bastante importante a gente conhecer como que essa ligação é formada. A ligação peptídica, ela sempre se dá entre a carboxila de um aminoácido com a amina do outro aminoácido. Faço essa união e libero uma molécula de água, e o que sobra dos aminoácidos eu junto e eu tenho a formação dessa pequena proteína. Nesse caso aqui, um exemplo de uma proteína com 2 aminoácidos só. Então, o aminoácido 1, coloquei o radical 1, segundo aminoácido, uni carboxila de um, amina do outro, formando uma molécula de água. Saiu a água, o que sobrou dos aminoácidos eu uni. E formei, então, o que nós chamamos de ligação peptídica. E aqui eu tenho uma pequena proteína, eu tenho um dipeptídeo. Toda vez que a ligação peptídica é formada, ocorre a liberação de uma molécula de água. Então, para uma ligação peptídica, eu tenho uma molécula de água. Logo, isso, a síntese proteica é chamada de síntese por desidratação, porque eu estou desidratando esses aminoácidos participantes, certo? Quem faz ligação peptídica no interior das nossas células é o ribossomo, que é uma organela, né, um organoide que consegue ler um código para traduzir isso em aminoácidos e vai unindo um aminoácido no outro. Toda proteína tem uma série de estruturas, o que nós chamamos de estruturas da proteína, que são estrutura primária, secundária, terciária, e algumas proteínas atingem a estrutura quaternária. O que é a estrutura primária de uma proteína? A estrutura primária de uma proteína nada mais é do que a sequência de aminoácidos dela unidos por ligação peptídica. Então, é a sequência linear desses aminoácidos. Uma proteína pode ser diferente da outra simplesmente pela ordem de 2 aminoácidos. Então, 2 proteínas formadas por 5 aminoácidos iguais, mas o primeiro e o segundo aminoácido estão em ordem diferente. Essas proteínas são diferentes, elas têm sequências diferentes, então elas têm uma estrutura primária diferente. A estrutura primária de uma proteína é o esqueleto dela, é a identidade dela. E de onde vem essa estrutura? De onde vem essa sequência?
vem de uma informação contida no nosso DNA, que vai ser transcrito numa mensagem, que é o RNA mensageiro. RNA mensageiro, então, que leva essa mensagem, esse código, para que os ribossomos consigam ler e transformar isso em uma sequência de aminoácidos, formando essa proteína. Processo do DNA sendo transcrito, aqui eu tenho a transcrição. Quem faz a síntese proteica de fato, quem consegue formar de fato a ligação peptídica são os ribossomos, aderidos ou não ao retículo endoplasmático rugoso. Depois que a proteína tem a sua estrutura primária formada, ela vai começar a interagir por ligações de hidrogênio. Então, os aminoácidos que participam da molécula de proteína começam a fazer ligações de hidrogênio dentro dessa molécula de proteína, e essa estrutura eu chamo de estrutura secundária. Existem dois tipos de estruturas secundárias. Estrutura secundária do tipo alfa-hélice ou estrutura secundária do tipo folha beta, que lembra uma folha toda dobradinha, tipo um leque. É importante saber que a estrutura secundária, então, ela é unida, ela é formada por ligações de hidrogênio dentro da molécula de proteína. A estrutura terciária de uma proteína é o formato que ela assume no espaço, é o formato tridimensional dessa proteína. Esse formato é o formato em que a proteína de fato desempenha a sua função. Ela é a união de tudo isso, eu tenho a estrutura primária, eu tenho a estrutura secundária e a proteína atinge o seu formato final, o seu formato mais estável. Na estrutura terciária eu tenho a interação entre os radicais participantes dessa proteína, certo? A estrutura terciária, então, eu chamo de conformação nativa, de fato é a estrutura em que a proteína desempenha a sua função. E eu já volto, né, aqui só para continuar, que algumas proteínas possuem a estrutura quaternária. O que seria a estrutura quaternária? Ela só está presente em proteínas que, na verdade, são conjuntos de outras proteínas. Exemplo, a hemoglobina, que é uma proteína presente dentro das nossas hemácias, ela é uma proteína formada pela união de 4 proteínas. Essas 4 proteínas unidas eu chamo de estrutura quaternária. Então, ela só está presente em proteínas que são formadas por pelo menos 2 outras proteínas. A conformação nativa é o formato final, né, que a proteína desempenha a sua função, e é o momento em que de fato ela atua. É a fase, é a estrutura em que a proteína consegue atuar, desempenhar a sua função. Essa estrutura, essa conformação nativa, ela pode sofrer alteração. Se ela sofrer alteração, muito provavelmente a proteína perde a sua função. E esse processo em que eu altero a conformação nativa de uma proteína, eu chamo de desnaturação. Fatores que podem causar desnaturação numa proteína são temperatura. Então, cada proteína tem uma temperatura ideal para atingir a sua estrutura terciária, logo desenvolver a sua função. A desnaturação também pode ser causada por pH ou por alguns solventes. Então, só um exemplo aqui, diz que a proteína A tem esse formato, nesse formato ela desempenha a sua função. Caso ela sofra da desnaturação por qualquer fator, ela modifica a sua estrutura, perdendo a sua função. Desde que ela não tenha sofrido alteração na estrutura primária, ela ainda, às vezes, pode retomar a sua função. Algumas desnaturações, portanto, não são irreversíveis. Se ela não for irreversível, eu tiro o fator desnaturante e ela consegue retomar a sua função. Só para fechar, a estrutura primária, que é a identidade de uma proteína, é definida geneticamente. Então, fatores mutagênicos, que são aqueles fatores